Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é dia 25 de abril de 2023 e estamos com vocês novamente, só que hoje no formato de estreia, ou seja, nós gravamos essa apresentação e tanto eu quanto o convidado estaremos acompanhando vocês no chat enquanto vocês fazem comentários, perguntam o que vocês quiserem, mas nós não estamos ao vivo, ok? Vocês podem aí fazer pergunta, caso seja alguma coisa que é muito complicado do convidado explicar, né, escrevendo, eu prometo para vocês que depois, num outro vídeo, eu trago as respostas necessárias. E, claro, pedir para vocês sempre curtirem, comentarem e compartilharem. Caso você esteja passando por aqui e não seja inscrito no canal, pode se inscrever, eu vou ficar muito feliz com isso. Vou até colocar aqui, ó, uma tarjazinha aí para vocês. E, como eu sempre digo, eu peço para vocês lerem a descrição. Inclusive, hoje, bom, o nosso convidado é o Léo Fraga, um querido amigo que eu conheci no canal Lightworkers da Claudinha, mais um amigo, né? Nós temos lá um pessoal que se entrosa bem ali, e ele vai conversar conosco sobre o capítulo 18 de uma das obras de Allan Kardec, chamada A Gênese. Então, eu procurei aqui na internet, eu estou deixando para vocês aqui na descrição 3 links que vocês podem baixar. Só que o que acontece? Da mesma forma como a Bíblia e outros textos, né, que são já de muito tempo e tal, existem várias traduções, existem várias formas de se colocar o contexto. A mensagem acaba sendo a mesma, mas é muito difícil a gente encontrar exatamente a mesma edição, por exemplo, que nós vamos usar aqui para fazer a apresentação para vocês. Então, eu deixei 3 links, você pode escolher aí se quiser baixar, ou então fazer a sua própria pesquisa e baixar aquele que te agradar mais, ok? Deixa eu ver se... e tem também os contatos do Léo, no caso... principalmente o YouTube, ele tem um canal no YouTube, onde ele traz um conteúdo muito interessante, inclusive também conteúdo musical, porque ele também é músico e ele vai contar isso para a gente já já. E deixa eu ver aqui, eu acho que é isso, né? Então eu posso te chamar, Léo, entrando aqui. Bem-vindo, Léo. Minha amiga, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço aí pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com você e já deixo aí um grande abraço para todos que estão nos assistindo. Legal. Bom, como vocês podem perceber, só pelo sotaque do Léo já dá para saber que ele é mais um mineirinho aqui com a gente. Como eu sempre falo, tem muitos entrevistados aqui mineiros, né? E muitos amigos também que entram nas lives, que comentam nos vídeos, todos mineiros. Ô, Léo, então, antes de eu fazer a primeira pergunta para você, eu quero fazer aqui um rápido comentário, tá? Assim como eu e várias outras pessoas, né, que nós conhecemos e que não conhecemos também, você é um autodidata, você estuda muito sobre a evolução humana, a evolução do planeta, e está sempre buscando ampliar a visão de maneira que você pesquisa várias coisas de várias vertentes diferentes, não é? E hoje nós vamos falar de uma obra que é conhecida como uma obra espírita. Eu sempre digo aqui que esse canal não é religioso, mas nós já conversamos aqui sobre a Bíblia, sobre também temas relacionados aos hábitos e aos conhecimentos orientais, né? Então, hoje você vai falar sobre a Bíblia, sobre a Gênese. E esse livro, ele traz uma visão bastante interessante, até foi meio desafiador para você conseguir trazer esse conteúdo, né? Mas, independentemente dele ser conhecido como um livro espírita, ele traz informações bem interessantes sobre o que nós estamos vivendo hoje. Por isso, pessoal, que eu sempre destaco aqui a importância do conhecimento, a importância da gente fazer várias pesquisas e guardar conosco aquilo que nos fala ao coração, né? Não é porque você não é de uma determinada religião ou disso ou daquilo que você vai descartar todo um conteúdo. Nós sempre conseguimos extrair o melhor daquilo que nós pesquisamos, não é isso, Léo?
Com certeza, é isso aí. Legal. E, Léo, antes da gente começar, fala um pouquinho sobre você, onde você mora, é aquela brincadeira sempre que eu faço, né? Dom Covinho, Oncotô, Poncovô, que é mais ou menos sobre o que nós vamos conversar aqui. De onde você veio? Pois é, minha amiga, eu sou de Carangola, uma cidade do interior de Minas, na zona da Mata Mineira, uma cidade bem pequena. Eu sou formado em odontologia, também sou músico e atualmente também eu tenho alguns projetos numa propriedade rural que eu adquiri há um tempo atrás, que eu falo que é o meu refúgio, né, o meu local sagrado, para sair um pouquinho do dia a dia meio maluquinho que a gente vive normalmente, né? Ah, Mas é isso aí. e hoje você está trabalhando com odontologia. Sim, hoje em dia estou até um pouco mais assim, porque eu já tive alguns períodos em que eu intercalei, teve uma época que eu parei um pouco com a odontologia e aí eu fiquei mais me dedicando mais à música e atualmente eu estou no inverso. Eu dei uma parada, na verdade, com a música e tive que voltar aí de uma forma um pouco mais intensa novamente à odontologia. Inclusive, pessoal, como todo dentista, né, o Léo também tem os seus desafios com a coluna, porque a posição de trabalho do dentista é bastante complexa, né, Léo? Nossa, nem fala. Hoje, então, ela tá assim, daquele jeito. Ai, ai, mas tá Dependendo do bom. dia, né? Interessante que depende muito do dia, né? Eu Sim. falo sempre que eu tenho um desgaste muito grande físico, mas muito mental também, no trabalho que eu desenvolvo hoje. Então, dependendo do dia, realmente, vai e dá realmente aquele reflexo geral. Hoje foi um Aham. desses. Nossa Senhora. E justo hoje que a gente resolveu Eu tô gravar, me né? mexendo um pouco aqui, não é que não tem nada me coçando, me pinicando, não, é que eu fico ajeitando a coluna mesmo. Tá bom, então. Bom, Léo, vamos começar. Ó, quando então eu fiz o convite para você, você sugeriu da gente conversar sobre o capítulo 18, que é o último capítulo da obra A Gênese do Allan Kardec, e esse capítulo chama Os Tempos São Chegados. Então, para o pessoal se situar, explica um pouquinho para a gente do que se trata a obra como um todo e por que você escolheu especificamente esse último capítulo. Sim. Então, essa obra, só para a gente, né, passar assim, o nome correto, né, assim, da obra do livro, né, você falou aí do capítulo, sim, é isso mesmo, mas o livro é a Gênese, né, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, né, por Allan Kardec, Uhum. e a gente vai, né, abordar esse capítulo 18, que é no final dessa obra. Mas a obra, ela é riquíssima, né, e eu sempre gosto de falar que ela parece que, para mim, ela é meio que um conhecimento geral de tudo, uma base, né, muito importante para o conhecimento de todas as pessoas, porque ela fala da origem, né, da criação, ela fala do início de tudo, né? Então ela fala de Deus, ela fala do universo, ela explica sobre planetas, estrelas, ela fala da formação do nosso planeta, né? Ela fala sobre a origem do bem e do mal, sobre milagres. É uma jornada, né? Eu falo que é uma jornada de um início até um fim, né? Que eu sempre Uhum. gosto de deixar claro, que nunca é um fim de mundo, né? Como muitos pensam, e sim um fim de ciclo, né? É um fechamento de uma jornada que o que eu identifico nesse capítulo 18 é exatamente isso. A representação do que seria, né, as características, né, de um momento final de ciclo para o Certo. início de um outro, né? É o que eu vejo que o capítulo 18 representa. É, porque a gente até estava trocando umas ideias, né? Tem um povo aí que tem canal no YouTube ou até em outras redes sociais
que são apocalípticos no pior sentido da palavra, né? Eles só falam, tipo assim, a notícia, a informação de uma maneira como se o mundo fosse acabar, como se todo mundo fosse morrer, e fica aquele apelo, né? Levando a pessoa a vibrar no medo, apesar até de trazer informações interessantes sobre o que está acontecendo, de eventos geológicos e tudo mais, atmosféricos, a forma de colocar gera uma vibração de medo, que é exatamente tudo o que nós precisamos aprender a eliminar da nossa vida e sim aprender a confiar, seja no que nós falamos como Deus, na criação, no universo, na força, não importa o nome que nós damos para essa força. E as pessoas acabam vibrando no medo e esquecem da confiança, que é pura fé e amor. Então, hoje nós estamos aqui meio que para desmistificar o rumo dessa prosa, né, Léo? Nós vamos ver, inclusive, aí nesse capítulo, que uma coisa muito importante é exatamente a relação, né, entre o comportamento da humanidade e todos os eventos físicos. Isso que eu acho extraordinário nesse capítulo. E nós hoje, tem inclusive muitas pessoas já falando sobre isso, estudando isso profundamente, nós interferimos nessas coisas. Né? Então, quando a gente vê esse tipo de trabalho só para o lado negativo, e que, inclusive, ele é muito feito porque ele dá ibope, né? Nós vemos Exatamente. aí, na minha opinião, o que mais desvia, né, a humanidade de um caminho realmente de prosperidade são, né, a mídia tradicional e outras coisas que a gente já está cansado de saber, né? Que não tem por que entrar nesse assunto aqui, mas todos eles fazem a mesma coisa. Eles querem abaixar realmente a vibração da humanidade, da coletividade, porque ela é essencial para esse momento. E nós vamos ver isso Exatamente. no que a gente vai ler a seguir. É uma explicação até simples, fácil de entender. Né? Então, a gente tem que tentar reconhecer que tem muita coisa difícil, sim, mas tem uma frase que eu gosto muito, que a vida não é fácil, não, mas ela é boa. Eu gosto sempre de dizer essa frase. Porque Não, a gente, às vezes, pensa muito só no lado negativo e recebe muito isso, né? Recebe muito sim. isso. Isso que eu acho mais complicado. É a velha história. Tudo que você planta, você colhe. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, enquanto as pessoas não entenderem que depende da vibração delas, do acreditar, da fé, de que tudo vai melhorar, de que esse planeta é lindo e que nós estamos aqui justamente para evoluir, para aprender com os nossos erros, mas ir evoluindo e não ficar insistindo nos mesmos, tudo que as pessoas que vibram assim vão atrair exatamente isso para si. Só que aqui nós estamos falando da egrégora do planeta, né? Então, enquanto a maioria estiver pensando no medo e tudo de ruim, o planeta recebe isso e também emana isso, né? É, Exatamente. é simples, a gente fala. Ele responde, né, que eu falo. Ele Ele responde. responde, exatamente, porque ele está envolvido nessa nossa energia. Ele pode até não querer, mas é aquela vontade, é aquela coisa, né? A nossa vontade depende do que passa na nossa mente consciente, e isso gera um sentimento. Como as pessoas não param para pensar no que elas pensam, elas acabam só pensando a bobagem, é aquela velha história, né? Eu não vou, eu tenho medo, eu vou ser assaltado, eu tenho que tomar cuidado, eu vou colocar grade na casa, eu vou pôr alarme no carro, eu vou isso, eu vou aquilo, porque a pessoa vai sair na rua, ela já está preocupada com o ladrão que vem assaltá-la. E é exatamente isso que ela está pedindo para o universo, que o ladrão venha assaltá-la. Lei da atração, né? Exatamente, pura lei da E atração e você da manda, você vibração. recebe de volta, né? Eu falo que É, isso é uma das coisas que mais claras que eu acho que existe na vida, e hoje eu até vejo que muita gente realmente reconhece isso, porque é muito perfeito, né? É muito perfeito exatamente. essa lei. Realmente, o que você manda, você recebe de volta. Eu vou, inclusive, deixar aqui no card para vocês, ali, não sei onde é que vai aparecer, eu sempre esqueço de falar, né? Eu vou deixar aqui a playlist das leis do universo, aonde lá vocês vão encontrar, se eu não me engano, 3 vídeos
específicos sobre a lei da atração e de todas as demais leis que, se todos nós nos esforçássemos, né, em aprender e entender e praticar de verdade todas elas, esse mundo com certeza seria um lugar melhor para se viver. E também vou deixar outros cards aqui ao longo do vídeo. Se o Léo falar alguma coisa que eu lembro de algum vídeo aqui, eu vou falar, Léo, vou deixar o card e tal, tá bom, Léo? Tá, tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Eu sei que foi um desafio para você, então, selecionar partes desse texto, até para a gente não ficar aqui com a gravação muito longa, né? Então, o Léo ele fez uma seleção prévia, depois ele fez a seleção da seleção e quase que ele fez a seleção da seleção da seleção. E isso, então, ele foi pegando vários trechos, tá? E eu peguei esses trechos todos, copiei, eu vou ler para vocês. Então, nós separamos em 3 blocos. Mas se você for procurar esses trechos, né, no PDF que vocês baixarem aí, eles não estarão seguidinhos, eles estão na ordem em que aparece, mas não é ponto e continua o mesmo parágrafo. Esse ponto pode começar um outro parágrafo, uma outra linha de um outro parágrafo, mas está na sequência do capítulo, tá? Então, eu vou ler para vocês e aí o Léo vai fazer o comentário, ok? Bora lá, Léo. Então, capítulo 18, os tempos são chegados. Ele tem 2 partes, sinais do tempo e a geração nova. Ele é dividido assim. Nós vamos concentrar na parte 1, que é sinais do tempo, e depois, quem sabe, um dia aí a gente volta aqui e fala sobre a geração nova. Muito bom, certo? também. Beleza. Então, abre aspas. Os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem todas as partes onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses 2 processos se seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em acordo com a dos habitantes. Esse duplo progresso se cumpre de 2 maneiras: uma lenta, gradual e insensível, e a outra por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido, que marca por caracteres nítidos os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados nos detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são de alguma sorte fatais em seu conjunto, porque estão submetidos a leis como aquelas que se operam na germinação, no crescimento e maturidade das plantas. É por isso que o movimento progressivo, algumas vezes parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, e de outras vezes ele é geral. Quando, pois, a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que em tal estação eles são chegados para a maturidade dos frutos e da colheita. Significa dizer que o movimento progressivo da humanidade é inevitável, porque está na natureza. Nesse tempo, não se tratará mais de uma mudança parcial, de uma mudança limitada a uma região, um povo ou uma raça. É um movimento universal que se opera no progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. Fecha aspas. Léo, antes de você fazer o seu comentário sobre isso, eu só quero dizer para vocês, pessoal, que essa nova ordem mencionada aqui, nós não estamos falando dessa famosana que está todo mundo falando sobre ela, tá? Nova ordem aqui significa uma nova forma das coisas se estabelecerem, mas não é essa que nós ouvimos falar, deixar isso bem claro. Fala, Léo. Esse assunto nosso hoje nem tem a ver com isso, né? Para ninguém pensar, né? Não, então, apesar dessa parte de ficar lendo assim, né, já é um pouco longo, mas ao mesmo tempo eu acho que também não tem muito o que falar, né? Porque eu separei esses trechos exatamente porque eles são de muito fácil entendimento, né?
Então, basicamente, nessa parte aí, o único comentário que eu faria é o primeiro, que é claramente aquela ligação que eu falei antes, né, que fala da humanidade e da casa, né? A qualidade Sim, de um é a qualidade do outro, né? O que sim. acontece com um é o que acontece com o outro. Isso, para mim, é o mais importante dessa parte, né? A gente entender exatamente que nós estamos aí contribuindo ou não para o que está acontecendo com o planeta, né? Uhum. E também, ao mesmo tempo, reconhecer que essa fase, como a gente reconhece que é uma fase meio ápice, assim, realmente um ponto, um ponto muito especial, muito importante desse fechamento de ciclo, né? A gente vê que é, como diz aí, dessa vez não é parcial, dessa vez é geral, né? Então, o geral significa, sim, que a gente vai ver mais coisas, né, difíceis, vamos ver coisas complicadas como a gente já está vendo, né? Mas Uhum. explica bem que é a característica do momento e que ao mesmo tempo não foge em momento algum das leis, das Sim, próprias leis da natureza, né? Então, sim. a gente entendendo esse lado do comportamento humano, da coletividade, tudo o que acontece no planeta, se vai ficar mais ameno ou não, se vai ficar mais radical ou não, mas ao mesmo tempo compreendendo que é um momento especial e que faz parte, né, da Uhum. natureza em si, né, a gente já consegue, pelo menos assim, eu acho que lidar, né, melhor com o momento e com essa parte que eu acho que preocupa muitas pessoas, né, que traz às vezes muito medo, muita angústia por Sim. ver algumas coisas que estão acontecendo, né? É. Basicamente isso. Eu vejo que, assim como nós estamos amadurecendo, a nós, humanidade, né, que é chegado o momento, porque assim nós não podemos ficar parados, o planeta também está evoluindo. As coisas Uhum. acontecem juntas. Só Sim. que, enquanto a gente não conseguir compreender que nós temos que fazer a nossa parte de maneira a contribuir com o planeta e o planeta contribui conosco, as coisas realmente ficam complicadas. E é muito triste porque nós vemos as pessoas não param para pensar. E também elas não param para prestar atenção no que o coração delas está dizendo. Nós estamos muito exteriorizados. Nós Uhum. vivemos daqui para fora. E nós precisamos aprender a viver daqui para dentro, porque é daqui para dentro que tem a Uhum. ver com a vibração, que tem a ver com a criação, com o planeta, com o sistema solar. Aliás, Léo, me corrija Uhum. se eu estiver errada, mas nós estamos passando por um ciclo evolutivo, não é só da Terra, é todo o Uhum. sistema solar. E isso está embutido, estamos contidos dentro da Via Láctea. Então, esse Uhum. momento pelo qual o sistema solar está passando, basta ver aí que o Sol, ele passa por períodos onde ele tem mais flare, né? Flare É, solar, né? mas Ele solar, é flare, né? Que é. fala. É, Às ele vezes alguns falam flashes também, né? Acho que é as duas formas, né? Na verdade, são as energias que vêm, né? Elas vêm as caminhando, né, por explosões. toda a galáxia, né? Exatamente. Tem Então, uma coisa muito interessante sobre as estrelas, que uma vez eu achei isso muito importante, e agora você falando eu lembrei. Elas ah, são geradores, né, de energia e elas recebem de algumas para outras. E elas sim, vão passando, né, elas vão levando essas energias de acordo com o que cada lugar precisa, né, sim. na intensidade correta, né, e tudo, porque senão seria realmente um caos. E a gente está passando por esse momento sem sombra de dúvida, né, com energias cada Uhum. vez mais, realmente mais fortes chegando. É uma mudança muito grande. É. E essas energias, elas mexem também com o nosso DNA, elas mexem com o nosso Uhum. humor, elas mexem com o cansaço físico. Então, quando a gente está ligado e está sabendo que essas coisas estão acontecendo, a gente pode se acalmar,
agradecer, porque é um momento que nós vamos, com certeza, formar aí uma humanidade moralmente mais organizada, mais ciente de si, né? Então, gente, não adianta ficar resmungando, reclamando, o negócio é agradecer, vibrar no amor e na confiança, porque assim a gente ajuda todo mundo, ajuda o planeta, ajuda o universo. Resumindo, é isso. Não pode ser. As pessoas hoje parece que querem que as coisas aconteçam tudo de uma Para hora para ontem. outra, né? Isso não existe, Exatamente. isso não existe. Tudo tem uma caminhada, né? Precisa ser assim, né? Então a gente tem que entender, ter o conhecimento, é o que eu falo sempre, a gente fortalecer para a gente encarar tudo que a gente vê, que a gente já viu e que a gente ainda vai ver, mas sempre pensando que a gente, sem dúvida alguma, está num caminhar muito melhor do que já foi há tempos atrás. Nós estamos muito mais perto de coisas muito positivas do que foi há tempos atrás, né? Mas as Com pessoas, às certeza. esse eu acho que não lembram muito das coisas, né, que É. aconteceram. Mas vamos lá, eu vou para o segundo trecho, então, tá? Não, segundo trecho, não, segundo compilamento. De Isso. resto, cada um sabe o quanto a ordem de coisas atual deixa ainda a desejar, depois de ter consumido o bem-estar material, que é o produto da inteligência. Chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar não pode estar senão no desenvolvimento moral, que é o que nós estamos falando aqui até agora, né? Quanto mais se avança, mais se sente que falta, sem conseguir defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Tem-se desejos, aspirações que são como o pressentimento de um estado melhor. Será dessa luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados e não cataclísmicos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não mais as entranhas do globo se agitam, são as da humanidade. Sim, certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos. São penosas, dolorosas, que carregam com elas as gerações, instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está no meio dele há quase um século. Isso quando ele escreveu, hein? Que foi lá no final do século XVIII, não é isso? Tá, há quase um século, ou seja, já estamos há quase dois, né? No trabalho da transformação. Por isso que ela se agita por todas as partes, presa por uma espécie de febre e como movida por uma força invisível, até que ela tenha retomado seu assento sobre novas bases. Quem a vir, então, irá encontrá-la bem mudada em seus costumes, seu caráter, suas leis, suas crenças, ou seja, em todo o seu estado social. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam, porque tudo se liga à natureza, às perturbações dos elementos físicos. É então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do qual o céu se faz de novo sereno e a humanidade reconstituída por novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. Pois é, então, essa parte aí já fala um pouquinho, a gente já até falou um pouquinho antes de algumas coisas que estão falando também aí. É muito importante destacar a questão da elevação moral, que fala demais nesse capítulo sobre isso, a importância do ser humano reconhecer os verdadeiros valores de vida, né? Basicamente isso, porque se a gente ficar só nessa de ficar se preocupando e se importando, né, com as coisas materiais e sem valor, sem verdadeiros valores, né, a gente realmente não se eleva moralmente. E aí o que que acontece é a mesma coisa. O planeta também acaba sofrendo, né, as consequências de não ter dele estar evoluindo, mas ao mesmo tempo não ter o acompanhamento
da elevação moral da humanidade. E uma outra Uhum. coisa interessante que eu acho aí também é a parte das catástrofes, né? Que é uma coisa que preocupa muito. Sim. E a gente reconhece que realmente o momento é crítico, mas ele deixa bem claro que esses eventos completamente destruidores, né, de forma assim realmente, igual ele falou, catastróficos mesmo, assim, muito severos, eles aconteceram nos momentos da formação do nosso planeta e tal, e que agora nós vamos viver coisas assim, mas são eventos isolados, e por mais difícil que seja para a gente, porque é muito triste de ver realmente uma coisa que acontece ali, várias pessoas, né, que fazem a sua passagem e a gente sente muito e tudo, mas são eventos isolados, são eventos que eles são necessários pelas mudanças. Quem somos nós, às vezes, para entender bem essas mudanças, mas eles têm um sentido, pessoas cumprindo, né, a sua obrigação, e Uhum. já chegando nos seus momentos. É difícil a gente falar sobre isso, mas eles são eventos isolados, apesar de serem difíceis, de serem chocantes, mas não é essa coisa do fim de tudo, igual tanta gente leva essa mensagem adiante, como se fosse realmente acabar com tudo, e não tem, não faz menor sentido você ver um planeta como o nosso estar ficando, né, está se transformando, a quantidade de belezas, de coisas positivas que nós temos no nosso planeta hoje, e o próprio crescimento também, né, da consciência humana. Isso é claro, não seria possível você ver tudo isso e achar que isso tudo vai acabar assim, vai ser destruído Uhum. assim, né? Não Sim, faz realmente menor sentido. Então, sim. basicamente, eu acho que essa parte explica muito bem isso aí. É. Sabe que eu achei interessante? Aquele comentário que eu fiz, né, quando eu terminei de ler o primeiro trecho lá, sobre essa coisa de ordem, né? Então, Uhum. essa que a gente está vendo, que está imperando aqui no planeta, o que ela faz com as pessoas? Justamente as pessoas viverem daqui para fora, justamente as pessoas quererem é, ter e não ser, ela induz as pessoas a se manterem dentro de um determinado padrão estético, de um determinado movimento de coisa de rede social. Se você não participa de determinadas coisas, como agora veio essa novidade daquele tal chat lá que pensa, que faz Uhum. tudo, que você senta na frente do seu computador e você não precisa mais nem pensar, ele te traz tudo. Ele faz tese de formação para você, ele escreve roteiro de vídeo para você colocar. O que isso leva a humanidade a não pensar, a não ter que se esforçar, a não fazer nada, a encontrar tudo pronto, que é tudo o que nós temos que nos afastar, porque é do nosso crescimento interior, do nosso esforço e do nosso entendimento do que é a vida que o planeta está precisando nesse momento. Essa evolução moral, ela vai de encontro com tudo que está sendo pregado hoje pelas mídias, pelas redes sociais, e as pessoas entram, inclusive pessoas que já entenderam isso, mas que mesmo assim se entregam a determinadas coisas sem perceber que elas estão caindo numa cilada. Você concorda, Léo? Nossa, totalmente, e foi assim ótimo você ter falado isso, porque apesar da gente não entrar nesse assunto, se tem uma coisa hoje que eu posso dizer que, na minha opinião, é o que mais promove o caminho contrário de tudo que esse capítulo fala, de tudo que eu e muitas pessoas acreditam, é exatamente isso aí. Não, né, hoje está tão complicado de usar nome, né, que eu prefiro nem É, falar, mas você já isso. apresentou, então não preciso descrever. Isso aí, para mim, é muito claro que é um projeto de, talvez, desculpe aí o termo que eu vou usar, emburrecimento coletivo Sim, e idiotização coletiva, porque está uma isso. coisa absurda o que a gente tem visto. E, Uhum. infelizmente,
quando for lá ver uma geração nova, que é a outra parte que, né, que você falou e que a gente não vai comentar aqui, a gente vai conseguir ver a importância dessa geração nova para continuar levando as coisas como deve ser e cada vez melhor. E o que está sendo feito é um projeto para destruir isso. Então, Idiotização. resumindo, hoje eu penso assim, na hora que a gente conseguir ver literalmente a destruição ou a degradação desse tipo de setor, aí, para mim, vai ficar mais claro do que nunca que a gente já está lá na frente. Sim. E a gente já está vendo. De certa forma, A gente já está vendo, por um lado, numa bem tradicional, né? Mas, isso. infelizmente, uma das maiores maravilhas que aconteceu na vida de todos nós, que é a internet, que permite isso que a gente está fazendo aqui, como tantas outras coisas maravilhosas, infelizmente, está levando também, está na mão de todo mundo, né? E está levando também muito desse lado desviado, né? Então, é um negócio complicado, mas vamos observar. Eu gosto de observar, vamos vendo, né? E vamos falando, né? O que a gente puder para tentar ajudar. Como eu sempre digo, Léo, tudo que existe nesse mundo foi criado pelo homem, inclusive aqui ele até mencionou, né? Que o homem teve uma evolução, um progresso, criou muita coisa e tudo mais. Mas tudo pode ser usado para o bem ou para o mal, certo? Isso vai depender do que vai dentro de cada um de nós, né? Então, você pode ter, por exemplo, um martelo na sua mão para poder ajudar a construir uma casa, a pregar, sei lá, um prego em algum lugar. Você pode usar o martelo como uma ferramenta construtiva, mas você também pode dar martelada na cabeça de alguém. O martelo, ele não é o problema. É o jeito de usar, né? O jeito de usar. Então não é a internet não é o problema, o martelo não é o problema, o carro não é o problema, nada é o problema. O problema é a intenção do que vai dentro de cada uma das pessoas. Não, e uma coisa, só te cortando rapidinho para eu não esquecer, o mais interessante é que você já tem uma coisa preocupante, que é o que a pessoa vai procurar. Então, à medida do interesse, que é o que está sendo passado, a pessoa vai, né, principalmente os mais novos e tal, vão procurando só as coisas que não vão trazer nada de útil para a vida deles ou valores corretos, né? Mas o pior não é só isso. O pior é que, além de não saber procurar, ela é incentivada a receber esse material o tempo inteiro. Sim. Basta você ver o que acontece com canais como os temas que a gente trabalha. Sim. Eles não têm apoio nenhum. Exatamente. É uma coisa assim, a gente tem que ter realmente muita força de vontade e realmente acreditar que o nosso trabalho, nem que chegue a ou duas pessoas e tal, e pode passar disso para mais, porque senão a gente desanima. Porque é uma coisa assim, eles fazem de uma forma como se você fosse literalmente ignorado. Exatamente. Mas Por aí falar vê o que nisso, está sendo mandado, vê as coisas, né, as maravilhas das informações que estão sendo passadas e estimuladas, alavancadas na coisa. O engraçado é que nozinhos normais, não podemos falar uma série de coisas que nem tem nada a ver, porque às vezes você está falando de um assunto que uma determinada palavra está num contexto que não tem nada a ver com a proibição, digamos assim. Em compensação, existem outros canais que literalmente mostram cenas, inclusive uma coisa recente que vem acontecendo aí, né, do negócio que tem a ver com pipoca, tal, né, que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, é assim, é uma baixaria dos infernos, aí é tudo liberado, pode tudo. Mas um canal como o nosso, ô, Léo, por falar nisso, quantos inscritos você tem no seu canal? Eu acho que acho que é 6.000 e alguma coisa, mas alguma coisa agora eu estou na dúvida. Não tem problema, mas você está lá nos 6.000. Você já conseguiu monetizar o seu canal. Eu estou nos 2.500 e não consigo monetizar o meu canal.
E você veja, nem o seu canal e nem o meu canal, eles trazem grandes produções. Nós passamos conteúdo, a gente entrega um conhecimento, a gente fala a nossa verdade, a gente tenta abrir os olhos das pessoas, seja, não importa, mas a gente está ali por amor mesmo à coisa, porque se fosse com outra intenção, a gente já teria desistido com certeza. Mas, ó, não desanima de monetizar, não, porque, nossa, você não tem ideia que maravilha que é. O meu canal esse mês, ele chegou a ter, se não me engano, até agora, umas 7, 8 mil visualizações no conteúdo Ah, geral. Tipo aquela coisa assim, sabe quanto que eu ganhei? quanto? 30 centavos de dólar. Olha que maravilha. Uau! Estou pensando em fazer uma reforma aqui em casa, trocar meu carro. Ó, Nossa, parece falar brincadeira. Falar a verdade para você, eu sei que esse mundo da monetização ele é bem cruel, né? E você precisa ter muitos mil inscritos e muitas mil É. visualizações para conseguir dizer que você está recebendo algo que vale a pena. Então, eu Não, não me... depende até do local também. Eu estava, há um tempo atrás, eu vi que no nosso país, né, o que eles pagam lá pelo. Esqueci agora. É ridículo. É uma coisa assim. Aí tem países que pagam bem melhor e tal, mas é assim, tipo assim, é uma coisa que realmente já há muito tempo eu descartei, sabe? É, Descartei. é tipo 0,0001 centavo de A gente dólar tem que por preocupar em fazer um visualização. trabalho, a gente tem que preocupar em fazer um trabalho que realmente leve coisas boas para as pessoas e fazer Exatamente. por isso mesmo, porque não tem esse tipo Não de tem, não situação. dá, não dá. Não tem, não, Bom, não dá, não. eu vou fazer o seguinte, Léo, antes de eu começar a ler o último trecho aqui, nós já estamos conversando já faz 40 minutos, olha, que o tempo passa e a gente nem percebe. Eu vou trocar minha illumination e vamos lá, eu vou ler o último trecho então, tá bom? Tá. Bora nós. Se, pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovações morais da humanidade coincidem como tudo leva a crer com as revoluções físicas do globo, elas podem ser acompanhadas ou precedidas de fenômenos naturais, insólitos para aqueles que com isso não estão habituados, de meteoros que parecem estranhos, de uma recrudescência e de uma intensidade inabituais de flagelos destruidores. Esses flagelos não são nenhuma causa nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e moral. Predizendo a era de renovação que deveria se abrir para a humanidade e marcar o fim do velho mundo, Jesus pôde dizer que ela seria assinalada por movimentos extraordinários, por tremores de terra, por flagelos diversos, por sinais no céu que não são outros senão os meteoros, sem sair das leis naturais. É a um desses períodos de transformação, de crescimento moral, que a humanidade chegou. Da adolescência, ela passa para a idade viril. Ah, eu achei isso tão bonito. Uhum. O passado não pode mais bastar as suas novas aspirações, as suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se contenta mais com ilusões e prestígios. É preciso, por sua maturidade, alimentos mais substanciosos. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que abaixará as barreiras dos povos, que fará caírem os preconceitos de castas e calar os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos. A geração que desaparece levará consigo os seus preconceitos e os seus erros, e a geração que se levanta banhada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo um movimento ascensional no sentido do progresso moral que deve marcar a nova fase da humanidade. Isso aí. Ponto. Então, essa parte aí, uma coisa que eu acho legal destacar é exatamente essa questão dos sinais, né, e desses
dessas coisas que acontecem, como meteoros, essas coisas, o que acontece? A gente até conversou sobre isso há poucos dias. Tudo hoje está sendo monitorado. Então, passa um meteoro no céu, um monte de gente está falando, nossa, o meteoro, aí já liga no mundo, vai acabar, porque passou um meteoro, que não sei o quê. Se for parar para pensar a quantidade de meteoro que cruza todo dia, e mais interessante, aí, por exemplo, vulcão, né? Teve uma época aí, não lembro quanto tempo atrás, que eu acho que 5 ou até mais vulcões entraram em atividade ao mesmo tempo. Teve uma época, logo depois de 2017, ou no ano de 2017, se não me engano, 4 ou 5 furacões entraram ao mesmo tempo numa determinada região, que agora eu não vou lembrar. Foi nos Estados Unidos. Foi, exatamente. Inclusive, tem até um estudo que depois eu quero fazer, vou colocar também, que tem um pouco a ver com um determinado ciclo que eu venho estudando assim nesse último período. Depois a gente vai conversar sobre isso. Legal. Mas o que é interessante? O nosso sistema, ele navega dentro da galáxia, né? Então, imagina se todas as coisas que tem aqui em volta da gente, e que, diga-se de passagem, a gente não conhece quase nada ainda, né? Imagina o que o nosso sistema vai encontrando à medida que ele navega pela nossa galáxia. Então, são muitas coisas diferentes que vão aparecer, que já apareceram, que vão continuar aparecendo. Tem situações assim das mais diversas, e o importante é exatamente a explicação que ele dá, né? São coisas realmente naturais, são ciclos, são momentos, determinados locais, coisas acontecem. Então, acho que é importante só ter esse conhecimento, que a gente pode se surpreender com muita coisa, como já aconteceu antes, no passado. Mas são coisas naturais. Eu tive a oportunidade de conhecer um senhor que ele viu aquele cometa Halley naquela primeira passagem dentro da nossa geração aí, né? Uhum. Ele estava com 90 e poucos anos. Quando eu conversei com ele sobre isso, ele falou que ele morava numa zona rural. Ele falou que cruzava o céu de uma ponta a outra. Nossa. Eu não sei exatamente o como foi nessa época para ele e na região que ele estava, mas eu já pesquisei sobre isso e vi coisas com esse tipo de descrição. Independente de ter sido, ou dele ter exagerado um pouquinho, né, na história, mas você já parou para imaginar o que foi isso? O que foi um evento desse no céu, numa época que as pessoas não tinham conhecimento de nada? Ele falava que realmente, assim, para eles, no outro dia não ia ter mundo mais. Você imagina uma coisa daquela gigante cruzando o céu. E está aí, nós estamos aí até hoje, né? E hoje qualquer meteoro que cruza aí, um meteoro ali, um meteoro aqui, está todo mundo o tempo inteiro falando, ó, cruzou um meteoro. É sempre com esse teor de medo, como De se fim fosse de uma coisa. mundo. Pois é, isso é que eu acho complicado, tá ficando uma coisa difícil. Então, esse capítulo aí eu acho que é muito importante isso. Fala de novo algumas coisas aí que talvez eu me esqueça agora, mas e finaliza com a questão da geração nova, né? Que é realmente essa geração que ela começa a chegar com uma nova consciência, né? Nós vemos aí algumas crianças com habilidades inacreditáveis, Sim. né? Na música, na ciência, na medicina. Eu acredito que essas já são, né, já é essa geração nova chegando, e espero que a parte da consciência eles consigam, né, caminhar junto com as habilidades que eles estão vindo já como espíritos, né, como espíritos mais elevados. E Sim. aí eles vão realmente, eu acredito pelo menos que eles vão poder, né, levar aí, ajudar, né, a humanidade para um caminhar mais na direção do progresso.
né? É Com basicamente certeza, isso. com certeza. E deixa eu te falar, eu esqueci de avisar vocês, pessoal, que nós estamos fazendo em formato de estreia, e o Léo vai voltar outras vezes aqui, provavelmente também vai ser em formato de estreia, por conta que o Léo, ele faz muita coisa ao mesmo tempo, ele tem uma vida bem assoberbada, né? Apesar de morar numa cidade pequenininha, lá na zona da mata, tal, e tudo mais, ele tem o tempo dele é meio complicado. Então, se acontecer da gente ter a oportunidade de estar ao vivo, estaremos, mas provavelmente quando ele voltar, será novamente em formato de estreia também. Certo, Léo? Sim, com certeza. E você, ó, nós já estamos conversando aqui há 50 minutos, então acho que está na hora da gente Tá encerrar, bom. porque se deixar, nós vamos, né? Nós vamos. Pois é. Você, olha, eu agradeço muito a sua participação, tá? Eu acho muito importante a gente ouvir pessoas falando com um olhar mais amoroso e ameno sobre esse momento que nós estamos passando, apesar de saber que teremos desafios pela frente, já estamos tendo, né? A maneira como nós encaramos isso é que precisa ser de bastante harmonia, de muita intuição, de muito tudo de bom, de todos os sentimentos que a gente tem no coração. A gente precisa disso e não é falar simplesmente da boca para fora, não. É realmente uma coisa que eu sinto que é assim, eu pelo menos sinto que é assim, e só fico muito triste quando eu vejo todo um sistema trabalhando na contramão desse Contra, problema, sim, né? sim. Então, fora isso, eu também, assim, né, quero agradecer demais. Acho que, inclusive, quando passa o tempo assim é porque foi muito bom, né? É, O papo foi muito bom. Quero agradecer. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar novamente para a gente conversar outras coisas e mandar aí um grande abraço para todos e agradecer a audiência. é. E também esqueci de falar uma coisa, é a primeira vez que o Léo está fazendo isso, né, Léo? Você Primeira nunca, vez. nunca esteve assim, né? Eu até brinquei com ele, várias pessoas que passam por aqui, que já passaram e continuam até hoje, como a Adriana, nutricionista, né? Nunca tinha feito nada. E isso é muito bom, porque nós, vamos por assim, canais pequenos, pessoas desconhecidas, né, do oba-oba todo aí, da mídia, uns ajudam os outros, a gente se ajuda. E é exatamente Sim. esse tipo de coisa, esse tipo de olhar que o mundo está precisando. Inclusive as pessoas que passam por aqui, que passam pelo canal do Léo, entre tantos outros canais aí, pequenos também, que fazem um trabalho bem legal, estão contribuindo com isso também. Quando vocês compartilham, deixa like, deixa comentário, e isso força, não tem jeito. A inteligência artificial, né, do YouTube, ela acaba sendo meio que obrigada, porque ela meio que está programada para isso, né, a divulgar mais as nossas mensagens, e é isso que a gente quer, certo, A Léo? gente, agora, atualmente, a gente tem que ser amigo de robô. E chegamos nesse tempo, hein, que absurdo. Puxar saco de robô para ele ajudar a gente. Valeu, Léo, agradeço muito, viu? Eu que Obrigada. agradeço. Beijo Beijo para grande. Fica você. com Deus. Tá, obrigada. Tchau. Até mais. Tchau. Então, pessoal, deixa eu fazer aqui o encerramento para vocês. Eu falei da Adriana, né? Então vamos lá. Na semana que vem estaremos aqui com a nutricionista Adriana Prado e nós vamos falar de um tema que foi muito pedido por vocês em comentários, tanto ao vivo quanto em comentário abaixo do vídeo. Já recebi até e-mail sobre isso. Por que que eu tenho dificuldade em ganhar peso? Então, ela vai explicar sobre isso, dar algumas orientações para quem quer ganhar peso, porque a gente pensa que só tem gente querendo eliminar peso, mas na verdade tem muita gente aí querendo aprender a ganhar um pouquinho de massa muscular, um pouquinho de tecido adiposo, né? Então, é sobre isso que nós vamos conversar. E no mais, eu agradeço a presença de todos vocês, nós vamos estar provavelmente junto com vocês mesmo aqui no chat, espero que dê certo, né? E qualquer coisa vocês deixem pergunta nos comentários, que depois eu trago o vídeo respondendo. E eu agradeço a presença de todos. Desejo para vocês uma excelente semana. Um beijo, muita paz e muita luz. Namastê e tchau, pessoal. Tchau, tchau.